Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Hoje veremos sobre alguns casos particulares na associação em paralelo. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, responda presente clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No vídeo anterior de eletrodinâmica, vimos as características da associação em paralelo. Caso não tenha assistido essa aula, clique no card que vai aparecer aqui em cima, porque será a base para o vídeo atual. Os casos particulares que estudaremos se referem à determinação da resistência equivalente nos circuitos em paralelo. O primeiro caso trata de uma situação envolvendo apenas dois resistores. Como vimos, podemos determinar o inverso da resistência equivalente no circuito em paralelo fazendo a soma dos inversos das resistências envolvidas, ou seja, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente, independente da quantidade de resistores. No entanto, se só tivermos dois resistores, poderemos chegar numa equação que muitos consideram mais simples de utilizar. Escrevendo esta equação então com apenas duas resistências, temos 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Podemos determinar um múltiplo comum entre R1 e R2, fazendo R1 vezes R2. Assim ficamos com R1 vezes R2 dividido por R1 vai dar R2 vezes 1, R2. R1 vezes R2 dividido por R2, R1 vezes 1, R1. Invertendo dos dois lados, ficamos com REC igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é comumente chamado de produto pela soma. Ou seja, se tivermos que determinar a resistência equivalente em um circuito em paralelo com apenas dois resistores, basta multiplicar os valores das duas resistências e dividir o resultado pela soma das duas. Dessa forma, não precisamos correr o risco de, por exemplo, nos confundirmos na hora de lidar com os inversos dos valores, como algumas vezes acontece nessa equação. Vamos então ver um exemplo de exercício onde podemos aplicar o que acabamos de ver. O circuito a seguir é composto por resistências de valores R1 igual a 8 ohms e R2 igual a 2 ohms. Determine o valor da resistência equivalente dessa associação. Como se trata de um circuito em paralelo com apenas dois resistores, vamos utilizar a equação que acabamos de determinar, produto pela soma, REC igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Substituindo os valores das duas resistências, então ficamos com REC igual a 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2, 8 vezes 2, 16, 8 mais 2, 10, portanto REC igual a 16 dividido por 10, ou seja, REC igual a 1,6 ohms. O segundo caso trata de uma situação envolvendo resistores iguais. Aqui não interessa a quantidade, mas vamos fazer com 3 a título de exemplo. Novamente, vamos utilizar a fórmula dos inversos como base. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vamos então considerar que todas as resistências são iguais. Assim, vamos colocar apenas R em todas. 1 sobre REC igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Como os denominadores são iguais, basta repetir e somar os numeradores, ou seja, 1 sobre REC igual a 3 sobre R. Invertendo os dois lados, ficamos com REC igual a R sobre 3. Todavia, temos 3 aqui porque utilizamos 3 resistores. Se fossem 4, aqui teríamos um 4. Num caso geral, portanto, teremos REC igual a R sobre N, sendo que N é a quantidade de resistores que são iguais no circuito. Ou seja, se tivermos que determinar a resistência equivalente em um circuito em paralelo com resistores iguais, basta pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade de resistores iguais. Vamos então a um exercício sobre essa situação. As três resistências do circuito a seguir são iguais e de valor R igual a 30 ohms. Determine o valor da resistência equivalente dessa associação. Como se trata de um circuito em paralelo com resistores iguais, vamos utilizar a equação que acabamos de determinar. REC igual a R sobre 3, porque são 3 resistores. Substituindo então o valor da resistência, que é comum aos 3, ficamos com REC igual a 30 dividido por 3, portanto, REC igual a 10 ohms. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!